Nós vamos tratar de um assunto importantíssimo. Nós vamos falar nesta noite sobre o tema do sermão já é a última hora. Já é a última hora. E eu gostaria de convidar você, então, a abrir a palavra de Deus, a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2. Nós vamos ler versos 18 e 19. Hoje nós vamos procurar dar uma ênfase e pontuar de forma mais aguda o momento em que vivemos, a circunstância que nos cerca, para que ninguém se sinta enganado quanto ao tempo. Nós vamos procurar ser bem enfáticos, irmãos. Nós vamos procurar nesta noite enfatizar com muita clareza e com muita veemência aquilo que é a expectativa da igreja no decorrer de toda a sua história. O momento que nós estamos vivendo é um momento singular. É um momento precioso. É um momento cercado do cumprimento de muitas profecias. É um momento que faz com que nós estejamos atentos, alertas. É já a última hora. Chegou o tempo. E nós vamos pontuar na palavra de Deus alguns textos sagrados, exatamente para que os irmãos compreendam por que nós estamos vivendo esse momento. Isso é, que subsídio temos para dizermos que já é a última hora. Que subsídio temos? O que a palavra de Deus nos informa para afirmarmos, já é a última hora. Vamos ler o texto, por gentileza, se você tiver com a sua Bíblia aberta. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 18 e verso 19. Diz assim a palavra de Deus. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Amém. Feche seus olhos, oremos a Deus. Senhor, nós precisamos que o Teu Espírito nos assista, ilumine a nossa mente e traga o entendimento da Tua palavra e do momento em que vivemos, para que haja um despertamento em todos quantos estão aqui, aqueles que nos assistem e nos demais que ainda assistirão este vídeo. Que o Teu Espírito opere. Oramos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, o apóstolo João, o último dos apóstolos, o último do colégio apostólico a morrer, todos os demais apóstolos já haviam sido mortos, e a grande maioria pelo viés do martírio. João, o último dos apóstolos, ele vai defender a fé. Ele vai levantar uma bandeira para defender a fé. Defender os ensinos de Jesus Cristo. Porquanto desde aquela época, já no primeiro século, a igreja, ela se viu cercada por determinados ensinos que diretamente já faziam oposição àquilo que Jesus havia ensinado,
aquilo que os apóstolos deixaram registrado na palavra de Deus. Portanto, João então vai escrever exatamente para posicionar a igreja e mostrar à igreja que um momento singular já havia iniciado. João chama esse momento de já é a última hora. João chama esse momento de a última hora. Essa expressão, a última hora, é uma expressão que nós podemos fazer uma correlação com aquilo que está escrito no livro do profeta Joel. Essa expressão, já é a última hora, é uma expressão correlata da expressão o último tempo, é o último momento, são os últimos dias, são expressões correlatas. O apóstolo João, ele vai tratar exatamente disso, isso é, o assunto dele é conscientizar a igreja, já é a última hora, igreja. E eu disse que essa expressão já é a última hora está relacionada aos últimos tempos. Quando começou então? Ora, se você pegar o livro do profeta Joel, no capítulo 2, Joel diz assim, nos últimos dias, que é uma expressão correlata de já é a última hora, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, Joel está profetizando, dizendo que quando começaram os últimos dias, ou quando começou a chamada última hora, com a vinda de Cristo. A sua morte e ressurreição, a sua ascensão aos céus e o derramar do Espírito. A última hora começou com a vinda de Cristo e ela vai se encerrar. Com a primeira vinda de Cristo iniciou a última hora e ela vai se encerrar com a segunda vinda de Cristo. Está entendido isso, irmãos? Então esta expressão, já é a última hora, é uma expressão que aponta para um período da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Ok? Assim como Joel disse que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ora, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes há 2000 anos atrás. Mas Joel disse que nos últimos dias, então ele chama esse tempo de um último tempo. Ele não está falando de tempo, ele está falando de sinais. Ele está tratando de uma composição que a igreja estaria dentro dela, vivendo aquele momento. Então, João ele diz, filhinhos, já é a última hora. E é importante nós estarmos conscientes, o que caracteriza esta última hora? Ele diz, já é a última hora, porque, como ouvistes, o anticristo vem. Ele está falando da figura do anticristo, que na primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer que é o filho da perdição, que é o iníquo, a qual o Senhor destruirá com o sopro da sua boca. Essas expressões como o anticristo, como o filho da perdição, o iníquo, são expressões que dizem respeito à mesma pessoa. E João vai dizer assim, já é a última hora, e como ouvistes, vem o anticristo. Ele está falando da manifestação do anticristo, daquele que vem, o próprio diabo encarnado em uma pessoa. Então, vem o anticristo. Também agora, ele está falando de vem em um tempo futuro. Ok? Ele diz, também agora, muitos anticristos têm surgido. Então ele vai dizer, haverá um anticristo, mas já iniciou um tempo em que muitos anticristos já apareceram. Esta expressão anticristo, ao contrário daquilo que as pessoas podem imaginar, que o anticristo é uma pessoa que se apresenta radicalmente contra Cristo, não é assim que ele se apresenta a princípio. Porque esta expressão no original, anticristo,
ela pode ser entendida no grego tanto como se opor a Cristo, contra Cristo, mas também ela pode ser entendida como no lugar de Cristo. E aqui é que está a questão. É exatamente isso que vai mostrar que aquele que se coloca no lugar de Cristo, isto é, uma imitação de Cristo, uma caricatura perversa de Cristo, isto é, os anticristos, eles apresentam uma caricatura perversa de Cristo. Eu vou explicar, calma. Eu quero dizer que nós estamos vivendo esse tempo mais do que qualquer outra época. Porque se na época do apóstolo João, já haviam os anticristos, isto é, aqueles que se pareciam, se colocavam no lugar dele, porque qualquer imitação de Cristo já é uma oposição a Cristo. Presta atenção. Qualquer imitação de Cristo já é uma oposição a Cristo. E aqui eu quero trazer para os nossos dias, porque há vários textos que vão embasar o que eu vou falar hoje. E eu não vou me delongar, não vou me ater àquilo que o apóstolo João viveu. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que está acontecendo hoje, agora, nos nossos dias. Então, anticristo é o quê? Aquele que se coloca no lugar de Cristo. E essa imitação fajuta é perversa, porque ela apresenta um Cristo que não é o Cristo verdadeiro. Presta atenção. Quando você vê, por exemplo, um pregador indo para os meios de comunicação e dizer assim: a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. O senador, que também é pastor, Marco Feliciano, disse isso. Essa heresia, essa tolice, essa loucura. Porque quando você diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém, significa que a Bíblia contém outras coisas além da palavra. E aí é que mora o perigo. Porque se a Bíblia contém outras coisas além da palavra de Deus, significa que pode-se aceitar tudo. Se você ouvir, por exemplo, uma mensagem de outro herege chamado René Kivitz, você vai observar que é exatamente a mesma linha, ou talvez até pior. O que está acontecendo nos nossos dias é que está formando uma consciência no meio evangélico de homens que falam pela boca do diabo para enganar o povo de Deus, para apresentar um Cristo que não é o Cristo das Escrituras, para apresentar um Deus que não é o Deus das Sagradas Letras. E aí começa a haver, então, uma mudança no meio evangélico sobre quem é Cristo. Aí começa a ser introduzida no meio evangélico a Bíblia inclusiva. E eu reitero, a Bíblia inclusiva exclui Deus. Está dando para você compreender o que significa o anticristo? Está dando para você entender que quando aquele que Satanás tomar o corpo dele para ser o anticristo, já os anticristos que vieram antes dele prepararam o terreno para que todo mundo o aceite. Vai ser fácil aceitar, não vai ser difícil aceitar. Se nós olharmos, por exemplo, as igrejas da Europa, praticamente acabaram. Boates, bares, quando muito, algumas igrejas, por terem um valor histórico, se tornam museus. Quando não se tornam, um pub. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma derrocada, no sentido da igreja brasileira,
que a cada dia que passa, ela caminha a passos largos para o misticismo e para a superstição. Os crentes, eles não estão interessados em Bíblia. Os crentes estão interessados em ter uma experiência com Deus. E aí é que mora o perigo, filho, porque o capeta entra exatamente aí. Você não conhece Bíblia, você aceita qualquer coisa como vindo da parte de Deus. Né? Você aceita qualquer coisa. A Bíblia já não é a regra única de fé e prática da grande parte das igrejas. E por que ela não é? Porque além da Bíblia, existem os chamados dons sobrenaturais, que estão em pé de igualdade da Bíblia, quando não estão acima da autoridade sagrada, da Bíblia Sagrada. Sabe o que acontece nos dias de hoje? O que está acontecendo diante dos nossos olhos chama-se empirismo religioso. O que é empirismo? Vamos lá, o que é empirismo? Empirismo nada mais é do que uma doutrina oriunda de uma experiência que eu vivi. Isto é, a experiência que eu vivi, eu transformo essa experiência em uma doutrina. Isto é, aquilo que eu vivi, a minha experiência, a experiência sensorial. Mas eu fui num culto, fiquei todo arrepiado. Qual o problema? Eu fui no culto, até chorar eu chorei. Eu já chorei em vários filmes, vendo filme. Você chora? Eu choro. Grande desse jeito, Às vezes me emociono. Não tem nada a ver com Deus. Você ouve uma pessoa tocando, né? De forma magistral. Emocionante, né? Arrepia, não arrepia? Um instrumento tocado. Outro dia eu vi um cidadão tocando uma harpa. Puxa. Achei lindo. Arrepio, você pode arrepiar por qualquer coisa, feio. Arrepio não é presença de Deus. A presença de Deus só está quando a igreja está fundamentada na palavra. Se não há fundamentação na Bíblia Sagrada, você pode estar sentindo arrepio, até vindo da parte do diabo. Pastor, é verdade. A Bíblia diz assim, que Satanás se transfigura em anjos de luz, e os ministros dele transfiguram-se em ministros de justiça. Sabe o que a Bíblia diz que vai acontecer quando Jesus vier? Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu expulsei demônios. Experiências. Ok? Agora, sabe o que me deixa assim maravilhado nesse texto? É que você só vai ver pessoas dizendo: em teu nome eu profetizei. Sobrenatural. Em teu nome eu expulsei demônios. Sobrenatural. Mas não diz assim: em teu nome eu socorri o necessitado. Não diz. Para esses que exaltam a experiência sobrenatural que tiveram, naquele dia o Senhor Jesus lhes dirá abertamente: nunca vos conheci. A experiência que você teve não veio de mim. O que você falou não veio da minha parte. Você abriu a boca para falar uma profecia que eu não falei. Sabe qual é o problema das igrejas evangélicas? É que a experiência está acima do valor das Escrituras. Sabe qual é o problema da igreja evangélica? É que o analfabetismo bíblico é o que consolida exatamente uma igreja mística e supersticiosa. Sabe o que acontece em uma igreja evangélica? No passado, no período da Idade Média, se vendia pena de anjo, dente de santo, pedaços da cruz de Cristo. Você imagina que tinha que ter, a cruz de Cristo tinha que ser daqui até, não sei até onde, porque era
tanto pedacinho de madeira que se vendia, que era pedaço da cruz de Cristo. Lá na Idade Média, período negro da história da humanidade. E hoje os crentes chamados crentes protestantes vendem lenço suado. Ô irmão, entre um lenço suado e um pedacinho da cruz, qual é melhor? Um pedacinho da cruz. Hein? Tenha paciência. Está dando para você compreender o que é? Os anticristos já estão presentes? Sim. Seu Edir Macedo, seu Chapelão, e por aí vai. O René Kivitz, e por aí vai. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: já é a última hora. Se você quiser ficar com a experiência sensorial e subjugar a palavra de Deus à sua experiência, eu sinto informar. A igreja, ela precisa de estar conhecendo o que está acontecendo. A igreja precisa conhecer o ambiente que ela vive. Irmãos, a estrada para a grande apostasia, que está na carta aos Tessalonicenses, essa estrada está sendo pavimentada. A igreja evangélica, ela caminha a passos largos para aceitar qualquer coisa. E qualquer coisa, entre aspas, é Deus. Anticristo não é se opor radicalmente, mas é uma caricatura perversa, maligna, diabólica, uma imitação fajuta de um Cristo verdadeiro, onde ele apresenta um outro evangelho. Apresenta para você o evangelho da prosperidade. Você quer ver uma outra coisa? Benny Hinn, aquela aberração da natureza. O sujeito Benny Hinn, ele tirava o paletó e faz assim, todo mundo cai. Tenha santa paciência. Será que Jesus morreu na cruz do Calvário para um cidadão tirar o paletó, jogar assim e a pessoa cair? Foi para isso não, filho. Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar o seu pecado, para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para escrever o seu nome no livro da vida, para te garantir uma vida eterna com Ele. Foi para isso que Ele morreu, não foi para esse espetáculo, foi para isso não. Foi para isso não, filho. Aliás, uma das estratégias de Satanás é o espetáculo. Cuidado com igrejas que gostam de espetáculo. Lembra-se quando Satanás foi tentar Jesus? Levou Jesus para o pináculo do templo e disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos e eles te sustentarão. Já imaginou Jesus se lançando do pináculo do templo? Todo mundo olhando, aí vem os anjos, segura. Ele é o Messias. Jesus não veio para dar espetáculos. Jesus encarnou, o Verbo se fez carne para morrer numa cruz, assumir a sua culpa, cravar a cédula da nossa condenação, rasgar o escrito de dívida, e ir até o Calvário, morrer naquela cruz e dar um brado dizendo: tetelestai, a dívida está paga, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Foi para isso que Ele veio, exatamente para isso. Para nos fazer compreender que estamos aqui de passagem, em breve nós estaremos para sempre com Ele. Para sempre com Ele. Anticristo é o quê? Parece que é Cristo, mas é contra Cristo. Mas é a igreja evangélica. Mas é esse tipo de igreja evangélica? Que aceita tudo? É esse tipo de igreja que a palavra de Deus está subjugada aos interesses dos homens? É a igreja em que o pastor tem fé tanto quanto o dinheiro está caindo na conta dele. Isso é ridículo. Essa noite é uma noite para eu, em nome de Jesus, eu quero pedir a Deus, que Deus desperte a cada um de nós, para compreendermos, já é a última hora. Tudo isso que eu citei já está acontecendo. Essa aberração chamada Benny Hinn. Há dias atrás eu ouvi o Silas Malafaia dizer: Benny Hinn é uma maravilha. Me perdoe. Tenha santíssima paciência. Para quem já pregou contra
a teologia da prosperidade, hoje se curva diante dela. Hoje está subjugada a ela. Filhinho, já é a última hora, e como ouvistes, o anticristo vem. Mas também agora, muitos anticristos têm surgido. Pelo que nós conhecemos, já é a última hora. Já é a última hora, igreja. Já chegou o momento. A estrada que está sendo pavimentada está diante dos nossos olhos. As igrejas tornaram-se heréticas. A apostasia vem a passos largos. Heresia significa você mudar a verdade, você introduzir a mentira no lugar da verdade. Parece verdade, mas não é verdade. E apostatar da fé é abandonar a fé genuína, autêntica, verdadeira, aquela que Jesus pregou, aquela que Jesus falou dela. Se você abandonar isso, acabou o evangelho. O que salva não é rótulo denominacional. E o que mais existe hoje é exatamente pessoas ou denominações que por vezes diz assim: Jesus salva, mas só aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Tem gente que usa isso tirando o texto do contexto para usar um pretexto para pregar o que quer. Se você sai de uma igreja batista para uma igreja presbiteriana, você não apostatou da fé. Se você sai da igreja reformada e vai para uma igreja batista ou presbiteriana, você não apostatou da fé. Ok? Agora, se você sai da seita e vai para uma dessas igrejas, você foi liberto da escravidão da seita. Saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Meus irmãos, quando eu olho assim, o que aconteceu conosco, sabe, pastor Fabrício, nada mais é, sabe o quê? Do que uma correção de uma narrativa maligna, em que saíram de uma igreja séria, sob o pretexto que Deus tinha uma grande obra para fazer, e graças ao bom Deus, pela graça soberana de Deus, Deus nos arranca da seita e diz assim: volta para o lugar onde nunca deveria ter saído. Amém, irmão? Bendito seja Deus, aleluia, porque os anticristos, isso é, pregam uma mensagem parecida com Cristo, mas não é. Não mude a mensagem. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que está nos visitando, e essa pessoa, eu disse a ela o seguinte: você imagina que eu tenho a sua biografia em mãos, está aqui um livro, a sua biografia, ok? Aí eu tiro desse livro o que bem me apraz, o que bem me convém. Continua sendo a sua biografia? Continua, Rebeca? Se tem um livro que é a sua biografia, e eu tiro desse livro o que eu quero, e insiro nesse livro o que me convém, continua sendo você? Se você tirar da Bíblia o que está escrito para colocar o que está na sua cabeça, você não está adorando o Deus da Bíblia. Porque para você ter o Deus da Bíblia, você precisa ter a palavra de Deus. Você só pode ter o Deus da palavra se você antes tiver a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus revela quem é o Deus da palavra. Se você suprimiu alguma coisa, já não é o Deus da Bíblia. Se você acrescentou alguma coisa, já não é o Deus da Bíblia. Esse Deus, o Deus da Bíblia, é suficiente para nós. Nós não precisamos, irmãos, de outra coisa, a não ser da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus, Ele liberta você, Ele cura você, Ele sara você, Ele transforma você, Ele coloca e planta a fé no seu coração, Ele escreve o seu nome no livro da vida. Pelo poder da palavra de Deus, Deus operacionaliza todo o seu querer, só pelo poder da palavra de Deus. O pastor de nenhuma igreja tem mais autoridade que a Bíblia. A maior autoridade da igreja aqui, não sou eu, não é nenhum outro pastor, é a palavra de Deus. Eu só posso ter o Deus da palavra se eu tiver a palavra de Deus. Se eu não tiver a palavra de Deus, eu não tenho o Deus da palavra, eu tenho um outro. Eu tenho um outro Cristo que eu mudei. Eu fiz uma caricatura perversa, onde eu usei a minha mente para imaginar um Deus que não é o Deus que está aqui. A última hora descreve um tipo de tempo e não a duração de um tempo. Agora vocês percebem uma coisa?
Não apenas o cenário religioso está se desenhando diante de nós para a grande apostasia, não é apenas o cenário religioso. O cenário político, o cenário do mundo se prepara. Na China, já se ensina nas escolas para as crianças que Jesus é mau. Na Coreia do Norte foi presa uma família, agora, e uma criança de 2 anos foi condenada junto com a família, porque tinha a Bíblia em casa, à prisão perpétua. Ok? Aqui no Brasil o negócio já está caminhando do mesmo jeito, filho. O governo chinês tem implementado regulamentos rígidos contra o conteúdo religioso na internet com o objetivo de remover o cristianismo do ciberespaço. E aqui no Brasil também vão remover. Até quando as igrejas poderão pregar que a Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher? É o que a minha Bíblia diz. Todos vocês, ok? Outra expressão não está aqui, filho. Até mudar o português, o negócio é tão do capeta, que até mudar o português, o negócio, a pessoa quer. Tenha paciência, né? Você pode fazer o que quiser com o seu corpo. Aliás, vou dizer uma coisa, se tem gente que respeita as diferenças, é o crente verdadeiro. O crente verdadeiro, jamais, ele vai pregar a verdade, ele vai pregar a palavra de Deus, mas jamais, em hipótese alguma, ele vai discriminar uma pessoa. Ele vai amar aquela pessoa, mas ele vai dizer no rosto dela, olhando no olho dela, o que a palavra de Deus, que é a verdade, tem para você. Verdade não é você encobrir a verdade, não é amor não, é falta de amor. Você dizer à pessoa que isso está errado, que isso vai levá-la ao inferno, é amor. Verdade é amor. A verdade liberta. E a verdade é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem esse poder. Meus amados, ou nós compreendemos que chegamos ao final. Vocês não percebam uma coisa? Como a coisa está crescendo. A Europa cresce, por exemplo, o islamismo. Certo? Praticamente toda a Europa, a França é dominada, né? Boa parte, grande parte. A Europa também, a Alemanha. O comunismo avança a passos largos. O comunismo, no decorrer da história, matou mais de 100 milhões de pessoas. Ah, sabia? Na China, 65 milhões de pessoas aproximados foram mortos pelo comunismo. Na União Soviética antiga, mais de 20 milhões de pessoas mortos pelo comunismo. Jesus não era comunista não, filho. Jesus é o Filho de Deus. Ele desceu da eternidade por um objetivo único. Pelo seu pecado, ele foi à cruz. Foi por você que ele morreu. Aquela cruz representa o amor de Deus por você, para salvar você, para operar na sua vida, para transformar você, para te fazer compreender que no céu é o lugar que Ele preparou para morar aqueles aos quais o Pai o elegeu antes da fundação do mundo. Agora, uma coisa interessante que me chama a atenção. Vocês já viram, por exemplo, um movimento assim, nós temos ódio de Hitler. Tem isso? Tem isso? Acho que não tem, não. Temos ódio de Mussolini. Também não. Mas o movimento em torno do mundo, igual na China já se ensina a criança, Jesus é mau. O que nós não queremos é esse Jesus. O que nós não queremos é a Bíblia aqui. Isso nós não queremos. Nós queremos qualquer outra coisa, menos a Bíblia. Nós pode até ser evangélico, tá? Só não viver a palavra de Deus. Agora, por que eles não odeiam Hitler, não odeiam Mussolini, mas odeiam Cristo? Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Porque Mussolini está morto. Porque Hitler está morto.
Mas Jesus Cristo está vivo para todo sempre. Os seguidores de Allan Kardec, eles podem ir à França e visitar o túmulo dele. Sabe o que vai estar escrito no túmulo dele? Aqui jaz os ossos mortais de Allan Kardec. Os seguidores de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, forem visitar o túmulo dele na Índia, verão escrito: aqui repousam os ossos mortais de Buda. Os seguidores de Maomé podem visitá-lo em Meca, e lá vai estar escrito: aqui jaz os ossos mortais de Maomé. De Confúcio na China, ele e a família dele, está tudo no mesmo lugar. Mas se você for em Jerusalém, no lugar onde colocar o corpo de Jesus, está escrito: He is not here. He is rise. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Porque Ele vive. Aleluia! Porque Ele venceu o maior de todos os inimigos, a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada, vencida foi a morte na vitória. Oh, irmãos, que coisa gloriosa é sabermos que o nosso Salvador está vivo e que em breve Ele virá. O cenário está montado. A apostasia caminha a passos largos e em breve Ele virá com poder e grande glória para arrebatar a igreja, para levar a igreja na sua segunda e gloriosa vinda. Primeira de João, capítulo 4, verso 1, diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O que tem de falso profeta? Você já foi em alguma igreja? Vou falar com você aqui, presta atenção em mim, olha bem, presta atenção aqui. Você já foi a uma igreja, você chegou lá, e alguém disse assim: Deus me deu uma revelação. Qual? Seu lugar é aqui. Gracinha. Que revelação preciosa. Deve ter sido Deus que falou. Deve de ser bobo, rapaz. Deve de ser bobinho. Lá, para de chupar chupeta. Cresce. Que revelação. Deus me deu uma revelação. Seu lugar é aqui. Engraçadinho. Provai os espíritos, se procedem de Deus. Provai aqui é doquimazo, isso é, reconhece como genuíno apenas após examinar, após verificar. Você não pode reconhecer como genuíno nenhuma mensagem, se você não for às Escrituras e confirmar se aquilo é verdade. Amém, irmão? Você não pode engolir qualquer coisa não, feio. Para de ser bobo, para de engolir qualquer coisa. Esse monte de gente que está pregando um monte de bobagem aí fora. Não pode, a igreja tem que mudar, não tem? Em nome de Jesus. Para encerrar. Que horas tem? 8h10, tá. Quase. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, presta atenção nisso. Pedro está alertando acerca do momento final. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, isso é, com astúcia. Ele não vai introduzir a heresia de tampa, não. Ele vai introduzir com astúcia. Dissimulado. Introduzirão dissimuladamente heresias. O que é heresia? O desvio da verdade. Homens escolhendo seus próprios princípios e inserindo a seu bel prazer na santa palavra de Deus. Heresias destruidoras. Até ao ponto, observe, primeiro ele introduz sorrateiramente, dissimuladamente. Para quê? Até chegar ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Sabe como começa isso? Com coisinhas pequenas. Você acrescenta o que Jesus não disse, tira o que ele disse.
E a coisa vai caminhando, 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 e daqui a um pouco negou-se a fé em Cristo. Já não é o Cristo, é outro Cristo. O cenário já está pronto. Você imagina bem uma igreja que gosta do sobrenatural. Quando vier o anticristo, ele vai fazer sinais e prodígios. Irmão, tem gente que vai dizer, é ele, é o Messias. É o Messias. Ele vai fazer sinais e prodígios. E a Bíblia diz, Jesus diz, Mateus capítulo 24, que ele vem fazendo sinais e prodígios e enganarão a muitos. E o texto sagrado diz assim, só não vai enganar os... Quem? Os escolhidos. Aleluia. Bendito seja Deus, porque os escolhidos não serão enganados. Aleluia. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado, isso será insultado, será mal falado, será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos de avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Irmão, o que mais acontece é isso aqui, ó. O comércio da fé está aí. Vendendo lenço, vendendo coisa suada. Se um lenço já não é bom de comprar, né? Suado, só falta ter usado, né? Além para enxugar o suor, o nariz também. Aí lascou tudo. Deus me livre. Será infamado o caminho da verdade, e eles, movidos por avareza, farão de vós comércio, com palavras fictícias. O evangelho vai se tornar uma ficção. Eles vão apresentar um outro Jesus. E esse povo que já está aceitando a heresia, já apostatou da fé, já estava só interessado em sinais, no sobrenatural. Quando vier o anticristo, tranquilo. Gente boa. Puxa, o cara veio, solucionou o problema. E outra coisa, faz sinais. Será que ele é o Messias? Só não vai enganar os escolhidos. Porque os escolhidos estão firmados não no sobrenatural, porque existe sobrenatural, tá? Existe sobrenatural, mas nós estamos firmados na palavra de Deus. É a palavra que firma o crente. Encerrando, eu quero dizer a você que o tempo é chegado. Já é a última hora. E o último texto, só para nós lermos juntos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso de 1 a 4. Eu vou procurar ser bem objetivo aqui. Convido a congregação a estar em pé. Presta atenção, gente. Olha bem para mim aqui agora, para você entender. Para você nunca mais ser enganado. Nunca mais. Cuidado quando você entrar em igrejas, que o pastor é o profeta. A mulher dele é a bispa. Apóstola, sei lá que nome dá. E ele tem revelações para entregar para você. Cuidado, hein? Cuidado com o empirismo religioso. Isso vai te levar para o inferno. Cuidado. Provai os espíritos. Isto é, só aceita como vindo de Deus depois de comprovar se está na palavra de Deus. Se ele não está falando uma bobagem da cabeça dele. Amém, irmão? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 1 diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Paulo está tratando da reunião que a igreja terá com Cristo. Paulo está tratando da segunda vinda de Cristo. Eu não vou falar agora não, mas só vou abrir só uma pinceladinha. Tem gente que diz assim, Jesus vem arrebatar a igreja e depois ele vem para levar Israel. Leia a Bíblia e você nunca mais vai pensar do jeito que você está pensando.
Jesus nunca falou isso. Mateus capítulo 24, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ele começou a descrever todos os sinais. Ele não disse que viria em 2 etapas. Não disse. Não há nenhum texto na palavra de Deus que diz, que afirme que Jesus virá em 2 etapas. Ah, então não vem, pastor, eu estava esperando em 2 etapas. Não, não vem. Bobinho, te enganaram. A apostasia vai vir e vai levar a gente assim, ó, com muita gente, porque o crente está desavisado. Sabe como surgiu esse entendimento? A igreja passou mais de 1800 anos pensando uma coisa só. Jesus não falou que viria em 2 etapas. Nenhum apóstolo de Jesus disse que ele viria em 2 etapas. Os pais da igreja nunca disseram que Jesus viria em 2 etapas. Os pré-reformadores nunca pregaram que Jesus viria em 2 etapas. Os reformadores nunca pregaram isso. Os pós-reformadores de igual maneira. Os avivalistas do século XVIII também não. Mas quando surgiu isso então, pastor? 1800 e alguma coisa. Uma jovem irlandesa da igreja irvinita, chamada Margaret MacDonald, disse ter tido uma visão em que Jesus viria em 2 etapas. E surgiu um homem, um pregador chamado John Darby. E ele então ele deu uma ajustada na visão dela, porque ela disse que ele viria em 2 etapas. Ele disse, não, vai vir em 2 etapas, mas não é para a igreja. A primeira etapa ele vem para a igreja, depois ele vem para buscar Israel. Já deu uma ajustadinha, né? Dá para encaixar direitinho, porque o negócio estava feio. Aí a mensagem de John Darby vai parar lá na América. E um escritório de advocacia, os irmãos Scofield, eles absorvem aquela mensagem e eles fazem a Bíblia comentada de Scofield. Foi daí para cá que começou essa ideia de 2 etapas da vinda de Jesus. Antes, não tinha isso não. Tudo começou, sabe com o quê? Tive uma visão. Ué, mas a visão é maior que a Bíblia? Uma visão que você tem hoje é maior do que a Bíblia? Sim ou não, irmão? Ué, toda heresia começa com a visão. Está aí, me perdoa, a igreja adventista. Que a mulher disse ter tido uma visão que o 4º mandamento estava saltado em letras de ouro e todo mundo tem que guardar o sábado. Jesus salva, mas se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Então é Jesus mais o sábado. Outras igrejas dizem assim, Jesus salva, mas só aqui na minha igreja. Se você sair daqui, você vai para o inferno. Não. Jesus salva e só Jesus salva. Se você ficar aqui, você vai ser salvo não por esta instituição. Quem vai te salvar é Cristo. Se você for para Batista, quem vai te salvar é Cristo. Se você for para a Assembleia, quem vai te salvar é Cristo. Se você for para a Presbiteriana, quem vai te salvar é Cristo. Não é Cristo mais alguma coisa, é somente Cristo. Só Cristo. Não é Cristo e o sábado, Cristo é a minha igreja, Cristo e o pregador tal, não, só Cristo. A cruz é suficiente. Amém, irmão? Quanto à nossa reunião com Ele, vos exortamos a que não vos demovais facilmente. É a palavra para você. Não vos demovais facilmente da vossa mente, com facilidade. Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que o dia do Senhor tenha chegado. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque não será assim, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, antes de Jesus descer, o homem da iniquidade tem que aparecer. A apostasia vai crescer cada dia mais mais apostasia, mais heresia, mais gente pregando, mais René Kivitz, vão encher a terra de chapelões e por aí vai. Vamos encher. Na hora que a apostasia transbordar, chegou a hora. Estamos caminhando para isso, não estamos longe. A igreja brasileira é muito mais supersticiosa
do que verdadeiramente está fundamentada na palavra de Deus. Muito mais. Pastor, então como nós vamos vencer as lutas e provas? O cerco vai apertar. A igreja, ela vai caminhar. A igreja de Jesus, a igreja verdadeira, ela vai caminhar fundamentada na palavra. E as outras? A religião, de uma forma geral, encharcada de superstição, de misticismo, aceitando quando o anticristo vier facilmente. O homem da apostasia, o filho da iniquidade, o homem da perdição, vai aparecer e ele fará sinais. E se possível for, enganaria todos, menos os escolhidos. Como fugir então diante de um aperto onde no Brasil nós já estamos aqui, sendo apertados, o comunismo crescendo, o islamismo crescendo. Sabe-se que hoje se mata mais cristãos do que no princípio da igreja. Tem cristãos sendo mortos na África, tem cristãos sendo mortos em países muçulmanos agora, tem igrejas sendo queimadas, pastores sendo mortos. Já começou. Já é a última hora. Como ficar livre, pastor? Como nós vamos nos portar diante das lutas e provas? Eu quero dizer para você que Mateus 24 diz que nós somos eleitos por Deus. Romanos 8:28 diz que nós somos chamados por Deus. Efésios 1:7 diz que nós somos perdoados por Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz, nós somos justificados por Deus. 2 Coríntios 5:17 diz, nós somos uma nova criatura em Cristo. 1 Coríntios 6:19 diz, nós somos templo do Espírito Santo. E Filipenses 3:21 diz, que nós receberemos um corpo glorificado. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória. O dia se aproxima. Já é a última hora. Que Deus abençoe.